Prezados alunos, vamos tratar agora de analisar 5 questões de processo penal no que se refere a concursos públicos feitos sob o comando da banca do Instituto OCP. Para você ter uma noção básica de como vários temas são cobrados por esta banca examinadora, que é a banca responsável pelo seu concurso de analista do Ministério Público, ok? Então vamos lá, questão número 1. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta referente à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que disciplina como se dá o sistema de persecução penal, seja na fase pré-processual, seja na fase processual, trazendo algumas regras especiais para o processo, quando o processo versar sobre um crime que envolva violência doméstica familiar contra a mulher. E essa questão cobre exatamente o conhecimento acerca dos termos da Lei Maria da Penha. Por isso que a leitura da legislação é muito importante. É o ponto primeiro do seu estudo. E fala, as medidas, tracinho, de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido, tracinho, preenchendo esta frase, esta assertiva, conhecendo a Lei Maria da Penha, o artigo 19, parágrafos, assim diz, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então, resposta alternativa C. Basta conhecer a legislação. E no nosso curso dos aprovadores, nós chamamos a atenção dos nossos alunos naquilo que é mais importante para efeito de prova. 2. O juiz estará impedido de exercer jurisdição no processo. Esta questão trata sobre regras dos sujeitos processuais. O CBP elenca algumas regras que devem ser observadas por sujeitos que trabalham, participam do processo penal. Dentre eles, os juízes, os membros do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 252 do CBP, nós temos as chamadas regras de impedimento do juiz. E nos termos do artigo 254 do CBP, nós temos as regras de suspeição do juiz. Tanto o impedimento quanto a suspeição devem ser observados pelos julgadores. Trabalhando então com a análise do 252, que trata exatamente das regras de impedimento do juiz, é que a alternativa correta é a alternativa B. O juiz estará impedido de exercer a jurisdição do processo, no qual tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando de fato ou de direito sobre a questão. O indivíduo foi o juiz que exarou a sentença no processo, o réu, por exemplo, entrou com recurso, neste ínterim o juiz foi promovido a desembargador e foi para uma câmara criminal do Tribunal de Justiça, para onde foi esse processo. Ele está impedido de agir nesse recurso, né, de trabalhar na fase recursal, por foro do 252 do CPP. As demais, analisando o 252 e o 254, estão, então, erradas, né? A letra A, porque analisando o 252, e as demais, porque são do 254, causa de suspeição e não impedimento. 3. No que se refere à ação penal e suas espécies, assinale a alternativa correta. Ora, o tema ação penal é de extrema relevância para o concurso de analista do Ministério Público, né? Quando o Ministério Público ajuiza a denúncia, ele está iniciando a ação penal pública. Quando o crime de ação penal privada e a vítima, por meio do seu defensor, ajuiza a queixa-crime, está iniciando a ação penal privada, né? E temos que conhecer as regrinhas do CBP que disciplinam o estudo da ação penal. Conhecendo exatamente os ditames, as regras sobre a ação penal, a correta alternativa é a ação penal pública incondicionada será promovida por denúncia do Ministério Público. Artigo 24 e seguintes do CBP e o artigo 29, inciso 1º da Constituição Federal.
Ou seja, quando o crime é de ação pública incondicionada, a ação penal é iniciada por denúncia do Ministério Público, né? A regra é que todos os crimes sejam de ação penal pública incondicionada, ou seja, o titular da ação penal, quem vai processar criminalmente o réu é o Ministério Público, independentemente de representação da vítima, né? Independentemente de manifestação de vontade da vítima. Nós temos, de maneira excepcional, alguns crimes de ação pública condicionada e, mais excepcionalmente ainda, crimes de ação penal privada, exclusiva, personalíssima. E também, quando estudamos ação penal privada, nós estudamos a ação penal privada subsidiária da pública. O crime é de ação pública, mas dado uma inércia do Ministério Público, pode então, por não ter agido dentro do prazo legal, por inércia, desídia, a vítima contratar um advogado, pegar cópia, por exemplo, de inquérito policial e ajuizar uma queixa-crime na vara criminal e processar o réu no lugar da MP, ação penal privada subsidiária da pública. Tudo isso a gente estuda também no nosso curso dos aprovadores sobre ação penal, que é um tema altamente relevante para a sua prova, e a gente trabalha com um esquema onde fica muito claro para o aluno, muito claro para todos como funciona a ação penal e suas espécies e as regras sobre este tema. 4. Sobre o rito especial dos processos, sobre crime de responsabilidade dos funcionários públicos, o que prescreve o direito processual penal brasileiro? É uma questão que versa sobre procedimentos. Ora, via de regra, quando uma pessoa comete um crime, ela responde um processo até a sua sentença. A forma pela qual desenvolve-se o processo denomina-se procedimento, rito. E nós temos 4 grandes ritos que o processo pode seguir: o comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, que é o GCRIM, e os ritos especiais. E a matéria de procedimentos começa no artigo 394 e seguintes do CPP. No que tange aos ritos especiais, a partir do artigo 513 do CPP, nós temos lá uma previsão de como funciona o processo criminal de maneira especial, um procedimento especial, um rito especial quando o processo versar sobre um crime de responsabilidade dos funcionários públicos, desde que não seja uma infração de menor potencial ofensivo, que aí vai para o GCRIM. No caso, os crimes funcionais aqui, exemplo 312 do Código Penal caput, peculato. Conhecendo, então, estas regrinhas, a partir do artigo 513 do CPP, e chamamos muita atenção em aula sobre isso no nosso curso, é a alternativa D, na instrução criminal dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e nos demais termos desse tipo de processo, observar-se ao dispor nos capítulos do Código de Processo Penal relativos a pós-processo de rito comum. Ou seja, apesar de haver um rito especial para o processo criminal, quando versar por um crime de responsabilidade de funcionários públicos, um crime funcional, nós aplicamos de modo subsidiário as regras do rito comum ordinário, forte no artigo 394, parágrafo 5º do CPP. Como lá, onde há previsão desse rito especial, nada dispõe sobre a fase da instrução criminal, então aplica de modo subsidiário, secundariamente, as regras do rito comum ordinário no que tange à instrução processual criminal, artigo 400 a 405 do 399, na verdade, né, a 405 do CPP, de modo então subsidiário, né, de modo secundário, porque a gente aplica de modo subsidiário as regras do rito comum ordinário aos ritos comum sumário, ao rito comum sumaríssimo e aos ritos especiais, quando lá na legislação não houver previsão de uma outra forma em lei especial ou, por exemplo, aqui no caso, no rito especial. Questão 5. O interesse de agir da ação penal. Olha, a questão sobre a ação penal, tema importante para o seu concurso de analista, deve ser analisado sobre 3 aspectos distintos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pleiteada, a adequação entre pedido da inicial e a proteção jurisdicional que se pretende obter, e a utilidade que se traduz na eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do autor, lá da ação penal. Sobre essa temática, assinar a alternativa correta sobre a ação penal. Lendo as alternativas, tá? Lendo as alternativas, a correta é a alternativa E.
a justa causa é o suporte probatório mínimo em regra constituída do inquérito policial, que deve lastrar toda e qualquer acusação penal. Ora, tanto que quando a gente estuda procedimento no processo penal, o 395 do CPP, contrato do rito comum ordinário, e esse artigo são aplicados de modo subsidiário aos demais ritos comum, sumário, comum, sumaríssimo e os especiais, uma das causas que pode levar o juiz a rejeitar a denúncia ou a queixa em se tratando de ação penal privada é exatamente quando falta a justa causa para o exercício da ação penal pelo Ministério Público ou pela vítima, no caso da ação penal privada. E o que é faltar a justa causa? Não existem elementos mínimos, um conjunto probatório mínimo de indício de autoria e prova da materialidade, quando o crime deixa vestígio, para que o juiz possa receber a denúncia, para que o juiz possa receber a queixa-crime e autorizar o processo. Portanto, ele rejeita. Ou seja, para o MP iniciar a ação penal pública, para a vítima, o ofendido iniciar a ação penal privada por meio do seu advogado, tem que haver um conjunto probatório mínimo do cometimento do delito pelo autor ou pelos autores. Leia-se, indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade quando o crime deixa vestígio, sob pena do juiz rejeitar nem autorizar a denúncia ou a queixa-crime. Por isso a letra I é correta e, por conseguinte, as demais, dentro desse estudo amplo da ação penal, estão erradas, seja pela legislação, seja pela doutrina, e nós trabalhamos tudo isso em aula no nosso curso online aqui dos aprovadores. Então aqui, para você ver como tem sido cobrado pelo Instituto OCB, a OCP, no âmbito de questões de direito processual penal, né? Matéria importante para a sua prova, e no nosso curso a gente trabalha com os temas por cada instituto, lhe trazendo aquilo que é de mais importante para a sua prova, ok? Então, está aí o nosso curso dos aprovadores, preparando nossos alunos para o concurso público de analista do Ministério Público. Obrigado e até a próxima.